Oi, seja bem-vindo ao mini curso de Desempenho de Tratores Agrícolas e Custos Operacionais. Eu sou mestranda e engenheira Jamile Karen Martins Soares. É, Sou participante do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos falar um pouco mais e eu vou te apresentar um pouco e te familiarizar sobre a introdução à mecanização agrícola, que parte do princípio que a intensificação da mecanização ela exige constantes novos investimentos em máquinas, com maior potência e tecnologia incorporada ali para estar melhorando o custo hora do investidor, ali no caso do agricultor, visando atender às diversas demandas das atividades agrícolas ali dentro do campo de forma eficiente e otimizada. E o objetivo central da mecanização agrícola é atender às diversas demandas das atividades do campo de forma eficiente, buscando realmente otimizar os sistemas mecanizados como um todo. E isso vai envolver desde a escolha adequada da máquina até o planejamento das operações, que também vai envolver as atividades humanas, os implementos, garantindo que cada investimento ele gera um retorno real, já que são custos muito altos para o produtor rural. Quando a gente fala sobre máquinas e implementos, na agricultura, a gente trabalha com um conjunto mecanizado, que consiste na união do trator, que é a máquina motriz, aliada ao implemento, que é a ferramenta de trabalho propriamente dita ali dentro do campo. O trator, que é a máquina motriz, ela vai fornecer a tração, o torque e a energia que o implemento necessita para estar fazendo a sua função. Já a transmissão de energia é chamada de TDP ou sistema hidráulico. E o implemento é uma ferramenta, geralmente, são os arados, grades e semeadoras, normalmente, que vão ser utilizados para estar fazendo a colheita, a extração, o preparo do solo ali daquele terreno. E os implementos de preparo vão ser as cultivadoras e os subsoladores, juntos com as outras ferramentas. Cada implemento ele possui uma vida útil e uma demanda de trabalho anual específica. Mesmo o implemento ele sendo o trator, os implementos sendo utilizados ou não, eles vão ter um custo e um processo de manutenção, exigindo planejamento cuidadoso para maximizar o aproveitamento do conjunto. Quando a gente vai falar mais especificamente de trator e ferramentas de trabalho, a função do trator ela atua como uma unidade de potência que vai fornecer essa tração, o torque e a energia via TDP ou sistema hidráulico para os implementos serem puxados, carregados, empurrados dentro ali do campo para estar fazendo para cada implemento estar fazendo o seu trabalho, seja de preparar o solo, seja de fazer a colheita. E exemplos de implementos vão ser os arados, as grades, as semeadoras, as cultivadoras e as subsoladoras. Cada um ele vai ter uma função específica e uma demanda de trabalho anual própria. Então, vai também ter custos e manutenções próprias. E à medida que as máquinas elas aumentam em tamanho e complexidade, o gerenciamento desse sistema ele torna-se essencial para a rentabilidade do negócio agrícola. A partir do momento que você não tem um controle de quanto custa essas coisas dentro do seu negócio, dentro do seu, do seu planejamento de colheita, de plantação, isso vai impactar diretamente no seu lucro final. E o foco da nossa avaliação aqui do nosso mini curso é apresentar o desempenho técnico através do torque, potência e consumo dos tratores, os custos operacionais fixos e variáveis dos tratores e implementos, e a decisão estratégica de compra ou terceirização de frotas, que também isso é possível, é feito, é uma coisa que é feita, e se é possível calcular se isso é viável ou não em determinados momentos. Agora, seguindo falando em custos operacionais,
Os custos das operações mecanizadas, elas vão representar 45% dos custos de produção dos produtos agrícolas dentro do campo e cerca de 70% dos produtos florestais. A estimativa dos custos, ela ajuda a avaliar a melhor opção ali para o produtor, se é melhor alugar ou comprar os equipamentos que ele necessita. Para o empresário que ele aluga suas máquinas, é necessário ele calcular o estabelecimento do custo por hora ali dos seus equipamentos, para entender também se ele não vai ficar no prejuízo quando ele estiver alugando as máquinas dele. Devido a essa tendência de terceirização, de máquinas, ela surge para evitar esse custo alto inicial e a imobilização de capital, ali quando estamos falando principalmente de pequenos e médios produtores rurais. E devido às características inerentes desses custos de máquinas, como os seus custos variáveis e principalmente seus custos fixos, para estar mantendo essa máquina, eh, é muito comum que esses produtores, optem por deixar essa parte, é, por contratarem empresas para fazerem essa parte dentro da produção, dentro da sua lavoura, dentro do seu campo. Por causa que essas operações elas acabam não valendo a pena para o produtor, porque são operações sazonais que precisam de implementos e máquinas específicas que a longo prazo não vai valer a pena e também a curto prazo vai ser feito um investimento muito alto. Já quando a gente está falando da intensificação desse uso, surge a necessidade de fazer novos investimentos nessas máquinas com maior potência, com maior tecnologia incorporada dentro dessas máquinas para atender às diversidades. Então, à medida em que o campo ele vai crescendo e aumentando, as máquinas também têm que acompanhar esse crescimento. Então, as máquinas elas vão surgindo, vão atendendo às necessidades ali do campo, do agricultor, da mão de obra também, e vem incorporando tecnologias. E à medida que esse número, o tamanho, a complexidade das máquinas elas aumentam, mais vital se torna o impacto do gerenciamento. Por quê? Porque esse sistema, ele também fala sobre a rentabilidade do negócio. Então, se você vai fazer um investimento numa máquina, mas também tem que calcular o custo fixo, custos variáveis, a quantidade de mão de obra que vai ser utilizada, em quanto tempo você vai ter retorno sobre essa máquina. E a otimização do desempenho dos sistemas, ela passa necessariamente por essas questões que elas vão requerer um adequado entendimento, se essas relações elas existem entre os aspectos técnicos e os econômicos da mecanização. E é por isso que a gente, na mensuração dos custos de um sistema mecanizado, trator aliado a um implemento, a gente contabiliza o tempo utilizado em horas e denomina-se custo horário, o qual é calculado para cada parte do conjunto. Independentemente do tamanho da empresa, no sistema capitalista, o objetivo da organização é o lucro. E que este, por sua definição primordial, toda empresa quer lucrar, é originado da diferença entre as receitas totais e os custos que essa empresa tem. E, assim, a grande influência dos custos na lucratividade da empresa é o que vai determinar o quanto ela está crescendo ou não. Então, os custos com implementos e máquinas é um grande influenciador nesse crescimento desse produtor. E na terceirização das máquinas, bem mais do que utilizações em fazendas, ela é de vital importância para um controle. Por quê? Se você não sabe o quanto você está cobrando e se você está cobrando de forma justa e de forma a lucrar certo dentro com os aluguéis das máquinas ou
se aquele investimento foi feito de forma adequada, você não sabe se você está lucrando certo, se aquele foi um investimento bom. E esse valor aliado à eficiência das operações, ele vai indicar se o negócio está produzindo ou lucro ou se você está tendo prejuízo. E Ballastre, em 1990, ele diz que o custo total do uso das máquinas agrícolas é dado por dois componentes principais, o custo fixo e o custo variável operacional. Mais na frente vai ser detalhado um pouco mais disso. Agora falando um pouco sobre os componentes dos custos operacionais. Os custos fixos, eles independem da intensidade da utilização da máquina. Como assim? Independente de você utilizar 1.000 horas, 10 horas, 100.000 horas, elas vão ter aqueles custos fixos. Independente do trator ser utilizado ou não, ele vai ter aqueles custos fixos. Ou seja, eles vão ser debitados, independente ou não da máquina ser usada. A partir do momento que você adquire o seu trator, você vai ter aqueles custos fixos ali. E ele passa a se onerar a partir do momento em que você compra o seu trator, mesmo que ela seja mantida ali dentro do seu galpão. E a forma de remover tal ônus é utilizar a máquina o maior número de horas por ano. Você não vou manter a máquina quieta, parada, para preservar ela e vou utilizar só em momentos específicos. Não é a forma mais indicada de você obter lucro em cima do seu trator, em cima da sua máquina. A forma mais indicada e comprovada de você obter maior lucro em cima da sua máquina, do seu trator, é você utilizando o maior número de horas por ano, reduzindo o maior tempo possível ocioso ali da sua máquina. É onde você vai é, é, utilizar e remover esse ônus que a máquina pode estar te trazendo. Bom, mas que tipos de custos fixos são esses? O primeiro custo fixo que eu posso citar é a depreciação. Ele se refere ao desgaste natural da máquina à medida que ela envelhece. Como assim? Ela vai se referir à desvalorização da máquina em função do tempo. Por exemplo, uma máquina lançada em 2016 e uma máquina lançada em 2026, elas vão ter um processo de depreciação diferente, mesmo que ela nunca tenha sido utilizada desde 2016. Mas ela vai ter um processo de depreciação. Os juros sobre o capital são os juros do capital impactado na aquisição da máquina que poderiam render uma conta bancária. Já o abrigo, ele vai ser calculado em reais por ano. Se a máquina for mantida sobre abrigo. Quando estiver fora de uso, ela certamente a vida útil será maior, dada a possibilidade de se executar reparos ou em qualquer condição climática e também pela proteção das intempéries. Já o seguro, que também vai ser calculado em reais por ano, não é muito comum no Brasil, mas ele varia de 0,75 a 3% do valor da aquisição por ano. Os custos variáveis ou operacionais, eles dependem da intensidade de utilização da máquina, aqui no caso, o quanto a máquina é utilizada ou não. Os custos variáveis, eles podem ser influenciados pelo local de trabalho, pela habilidade do operador, pela mão de obra, pela manutenção e as regulagens das máquinas, entre outras coisas. Por exemplo, os custos variáveis, podemos citar primeiro o combustível. Ele vai ser calculado em reais por hora. É usada essa equação de motores diesel, onde vai ser a gente vai calcular através dessa fórmula o quanto de custo variável a gente vai obter em cada máquina. E aí a gente vai calcular o custo e vamos obter em litros por hora. E tudo isso nós vamos calcular no final para encontrar o custo final da máquina, tanto de custo variável quanto custo fixo, quanto de mão de obra.
Os lubrificantes também nós vamos calcular em reais por hora, que vai ser determinado pelas trocas de óleo, que vai ser o consumo de lubrificante, vezes esses valores, que vai, no final, me dar o consumo de lubrificante. A graxa também ela vai ser calculada, que também vai ser, no final, calculada em reais por hora, e vai ser o consumo de graxa o custo por hora com graxa, vezes o consumo médio de graxa por hora, vezes o custo de quilograma de graxa. A manutenção, ela também vai ser um fator determinante no custo de custo variável. Ela tem dois tipos de manutenção. A preventiva, que ela vai ser realizada para reduzir ou evitar a falha ou queda no desempenho da máquina, ou a corretiva, que vai ser a atuação para corrigir alguma falha ou correção do desempenho da máquina. A preventiva, ela pode ser limpar os filtros de ar, filtros de óleos lubrificantes, os filtros de combustível, ou já a corretiva, que vai ser alguma coisa que aconteceu dentro da máquina, né, que acabou afetando e depende de vários fatores, né, e também é difícil de controlar o que é que pode acontecer para ser feita uma manutenção corretiva. E depende de vários fatores e de difícil controle, como a habilidade do operador, as condições de terreno, o local em que essa máquina é armazenada. Então, tudo isso vai influenciar nas manutenções. A manutenção preventiva e corretiva, ela também vai considerar 100% do valor inicial durante a vida útil. O custo de manutenção, ela também vai ser calculada. E, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui para exemplificar melhor. 9 anos de vida útil, vai ser a taxa de manutenção anual de 11,1%, que vai ser 100 sobre os 9 de anos de vida útil sobre o investimento inicial. Também tem que ser considerado os equipamentos acoplados ao trator. Nós vamos estar aqui considerando de 4 a 6% ao ano sobre o investimento inicial. Outro custo variável que também precisa ser calculado é a mão de obra, que vai ser o salário do operador mais os encargos sociais, que são em torno de 66% a 80% do salário total. E para a gente determinar o custo horário, a gente considera apenas os dias úteis durante o mês, que vai ser os dias que o trabalhador vai estar ali dentro do campo. E o trator agrícola, ele vai estar normalmente trabalhando 176 horas por mês, 22 dias que vai dar 22 dias, 8 horas por dia, e aí a gente vai estar fazendo o cálculo e considerando essa quantidade de horas. Certo, mas para eu calcular o custo total, eu quero calcular tudo que minha máquina está me custando no final do mês. A gente vai estar calculando todos os custos fixos, mais todos os custos variáveis, mais o custo horário final da minha mão de obra. E se a gente for alugar a máquina, a gente vai considerar uma margem de lucro de 30% a 50% sobre o custo final. Para a gente estar tendo lucro, você está tendo lucro e não prejuízo. Bem, mas quando a gente está falando de componentes, a vida útil ou econômica da máquina ela varia muito em função do tipo de máquina utilizado, da sua manutenção. Na falta de estatísticas bem detalhadas para a estimativa da vida útil das máquinas agrícolas, a gente pode utilizar alguns valores tabelados com uma indicação aproximada. Quando a gente está falando desses implementos, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de uma semeadora que vai ter de 5 a 10 anos de vida útil e de 100 a 200 horas de trabalho anual, a gente vai estar considerando esse tipo de tabela para estar calculando o quanto de vida útil esses implementos vão estar influenciando dentro do meu trator. Aqui, nós estamos chegando nos exercícios onde a gente vai estar calculando o quanto o meu implemento vai estar influenciando no custo final do meu trator. Calcula o custo operacional de um conjunto trator,
esse escarificador e considerar as informações da tabela seguinte. Aqui tem a tabela com todas as informações que a gente precisa: o valor de aquisição, o valor de sucata, o vida útil, horas de trabalho, taxa de juros, a potência. E aqui eu boto os valores, todas as fórmulas e determinantes que a gente precisa para estar calculando nesse exercício. Os custos fixos, os juros, os custos variáveis. Então, todas as fórmulas que a gente precisa para estar calculando quanto o meu trator com o implemento eles vão estar custando para mim no final do mês. Bom, começando pelos custos fixos, nós vamos estar calculando a depreciação, que no final vai me estar custando R$ 14 por hora. Os juros, quando a gente vai estar implementando os valores, vai estar me custando R$ 8,18 por hora. O abrigo mais seguro, R$ 7 por hora. Vamos calcular tudo isso, vai estar me dando R$ 29,18 por hora. Vamos estar calculando também os custos variáveis que essa máquina vai estar me trazendo. Todas as vezes é possível perceber que eu estou trazendo aqui o CVT, que no caso, custo variável trator. Mais à frente vai ser trago do implemento. R$ 43,56 do consumo médio de diesel, do consumo óleo lubrificante R$ 2,27. O consumo de graxa do trator vai ser de 80 centavos e da manutenção do trator vai ser de R$ 13,12 por hora. O salário, considerando 176 horas por mês, vai ser de R$ 19,95. Calculando o custo, todos os custos variáveis do meu trator vão ser de R$ 79,71 por hora. Quando a gente vai falar dos custos fixos de implemento, vai ser depreciação desse meu implemento vai ser de R$ 18,25 por hora, os juros vai ser de R$ 14,25 por hora, o abrigo de R$ 6,09 por hora, e somando todos, a depreciação, os juros, o abrigo e o seguro, vão ser de R$ 38,59 por hora. Calculando todos os custos de depreciação de custos variáveis do meu implemento, vão ser de R$ 19,09. E os custos horário final do trator mais o escarifador vai ser somando o custo fixo do trator, mais o custo fixo do implemento, mais o custo variável do trator, mais o custo variável do implemento, vão ser de R$ 175,77 por hora. E assim, nós finalizamos o nosso mini curso. Eu espero que isso tenha ajudado a entender um pouco mais sobre os custos operacionais de tratores e implementos. Se tiver alguma dúvida e alguma questão, podem estar me mandando pelo meu e-mail, jamlecaren.soares@alu.fc.br. Também me siga e se conecte comigo na minha rede social do LinkedIn. É só copiar e colar aí esse link, ou procurar por Jamile Karen no LinkedIn. Eu vou adorar estar me conectando com vocês e também batendo um papo sobre o que vocês quiserem estar tirando dúvida e falando um pouco mais sobre os custos operacionais e sobre tratores e máquinas agrícolas. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.